Então, galera, vamos lá. Nós vamos passei as atividades para vocês. E nós vamos ter que responder, vamos dar os detalhezinhos aqui delas para vocês ajudar na hora de vocês fazerem suas provas, na hora de vocês fazerem o vestibular bem detalhado. Então, não esqueçam de ir lá no canal do Professor Eliseu. Se você ainda não é inscrito, assine, né, lá no canal no YouTube, pode procurar Eliseu Aragão, que você vai encontrar. Já tem alguns vídeos lá postados, então siga lá, dê uma olhadinha nas aulas, dê sugestões também de aula, de vestibular que você queira ajudar ainda mais. Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre a questão, vamos exercitar a questão da República Velha. Já tem as aulas lá, já passei. Então, aqui nós vamos exercitar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão. Veja do que essa questão está falando. É uma questão do Enem. E aqui a gente faz uma revisão. Veja bem aqui. Se você perceber, aqui, ó, tem que analisar a imagem com cuidado. Vejam aqui, sociedade branca, e nós vamos ter aqui a questão do negro, né? E a gente vai ver a questão do preconceito, desse tom mais pejorativo. Então, vamos ler a questão e a gente já faz uma revisão logo. Na imagem, que imagem é? Essa imagem aqui, ó. O autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época. Então, veja, uma noção consagrada das elites, né? Sagrada pelas elites intelectuais da época. Que época? Se você pode até fazer detalhe. Que época é essa, professor? Época essa, veja, da República Velha. Vocês podem estar fazendo esses detalhes que vocês não erram as questões. Viu? Então, que época é essa? A época da República Velha. Então, dentro dessa imagem aqui, do conceito da elite, né? Olha aí, ó, consagradas pelas elites intelectuais. Se você for perceber bem aqui, dentro desse contexto aqui, nós vamos ter a substituição. De quem, professor? Veja, nós vamos ter a veja bem, ó. Substituição de quem? Essa substituição é de quem, pessoal? Essa substituição será de quem, ó? Do negro. Vocês estão entendendo agora? Substituição de quem? Do negro. E essa substituição será por quem? Já coloquei também nas aulas. Veja, essa substituição será feita por quem? Pelos imigrantes. Não vai ficar bem bacana, mas pela leitura dá para vocês fazer. Ó. Nós vamos ter imigrantes. Dentro desses imigrantes, nós vamos ter principalmente da Europa, e eu vou citar aqui três países que mais terá vindo imigrantes. Primeiro, vocês não podem esquecer da Itália, viu? Imigrantes italiano, Itália. Depois, nós vamos ter imigrantes portugueses. Vejam aí que a questão vai lhe dar muito detalhe. Depois, nós vamos ter imigrantes da Espanha. Deixa eu só consertar aqui. Então, percebam que a questão, ela está falando disso. Viu? Ela não está falando de outro, vou já detalhar. Então, veja, nós vamos ter esses três aqui, é o que mais vê imigrante. Não significa que não vieram imigrantes de outras nações, como japoneses, russos, não significa. Aqui
está na sequência desses imigrantes da Europa, viu? Ó, vocês podem fazer esse detalhezinho bem direitinho aqui, esse macete, ó. Aqui é Europa, viu? Esse contexto aqui. Percebam aqui, República Velha, substituição de quem, ó? Substituição do negro por quem? Principalmente pelos europeus. Não significa que não vai vir outros, né? Outros imigrantes de outros territórios do mundo para cá. Vejamos aqui. Se você for ver a letra A, você eliminaria primeiro essa letra A. A questão não fala nada de democracia racial. Se fosse democracia racial, nós teríamos o direito dos negros. Que direito foi esse? Então não tem como você falar de democracia racial, o negro vai ficar de fora, o negro não vai ser inserido na economia, o negro não vai ser inserido na sociedade. A letra B, idealização do universo rural, seria bom, né? Essa idealização era que todo mundo agora pudesse ter um pedaço de terra. O negro fica de fora, o índio é claro que ele já era o dono da terra, mas não vai ser inserido. O negro não vai ter direito à terra, os pobres não vão ter direito à terra. Então, que universalização era essa, né? Essa idealização do universo rural, isso não aconteceu. Aconteceu ainda mais essa restrição. A letra C, crise dos valores republicanos. Se você poderia até ficar na dúvida entre essa letra C, mas ela não é a mais correta. Então, vejam entre essa letra D e E, aí diz a letra E, ó, embranquecimento da população. Galera, essa é a resposta. Tá na aula, tá no exemplo lá que eu passei, dentro das aulas, e essa revisão também. Então, veja, a letra D, constatação do atraso sertanejo. Pessoal, se você for ver bem aqui, o sertanejo, ele está mais para a região nordeste do Brasil. Se você for perceber aqui, não tem nada a ver o sertanejo com a região sudeste do Brasil. Então, viu aqui, ó, esse sertanejo aqui não se encaixa com a alternativa, porque o que está sendo debatido, a questão dos cafeicultores, o desenvolvimento do Brasil, a industrialização, vai ser aonde? Na região sudeste, não na região onde tem os sertanejos, na região região nordeste do Brasil. Então, olha essa segunda do professor, né, Jarlisson Silva. Então, veja, ó, dentro da questão, ela já te dá um exemplo. O que diz aqui, ó, 15 de novembro. Pessoal, 15 de novembro nos remete aqui. Vocês podem estar fazendo os detalhes, ó, 1889. Essa data aqui do 15 de novembro é o quê? Ó, proclamação de quê, pessoal? Proclamação da República. Dentro das questões, vocês já podem estar fazendo essas anotações, que é sempre um conteúdo de prova, é algo que vocês já viram, principalmente quem é estudante aí do fundamental ou do ensino médio. Então, vejam, essa data 15 de novembro se refere, aqui eu estou botando um detalhe, aqui não diz, mas eu já estou detalhando, viu? O que? A proclamação da República, ó, Marechal Deodoro da Fonseca. Ele será o primeiro presidente militar. Então, vejam aqui, nós vamos ter os primeiros militares, Os primeiros presidentes serão militares, já falei na aula também da República Velha. Vocês podem estar revisando lá no canal, quem ainda não viu. Então, vejam que ele era militar. Então, já está dando, dentro da questão, ela te dá a resposta. Aí diz, ó, com apoio dos republicanos. Então, vejam, esses republicanos aqui é quem? A elite. Então percebam que a proclamação da República vai ser elite, representando os republicanos, donos da terra, os cafeicultores e também a parte militar. E, ó, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite desse mesmo dia, o Marechal, que esse Marechal quem era? Deodoro. Assinou o manifesto instalando um governo provisório.
Então, se vocês perceberem aqui, nós vamos ter o governo provisório, que vai ser de Deodoro. É ele que vai estar presidindo o país. E, ó, Deodoro, viu? Então, o governo provisório é Deodoro. Não tem nada a ver com outros presidentes que vai ter governo provisório, né? O texto se fala daqui, ó, República Velha, né? A proclamação. O que diz a letra A? A chegada de Vargas. Pessoal, essa daqui é a questão mais grotesca que eu já vi. Você não pode errar ela jamais. A questão não fala de Vargas, aqui fala de República Velha, viu? Essa questão é República Velha, não tem nada a ver com Getúlio Vargas, que é de 1930, a gente já vai ver isso aqui. Ó, a deposição de João Goulart. Gente, João Goulart vai ser deposto no período da ditadura militar, em 1964. Então, são questões que você não tem como errar. Essa daqui jamais você pode errar se você perceber o comando da questão. A letra C, a Revolução Constitucionalista de 32. Essa revolução aqui vai ser no período de Vargas, viu? Vai ser aí no período que Vargas vai estar no poder. Então, ela não se encaixa, porque nós estamos falando de República Velha. A letra D, o fim da monarquia e a proclamação da República. Gente, que questãozinha mais fácil do que essa? Não tem, isso aqui é moleza. Se você for ver, aqui, ó, aí a letra E, por que está errada? Por que está errado? O Estado Novo de 37, ditadura pessoal de Vargas. Não, Vargas aqui vai estar no contexto, então essa questão não fala. Então, se você for ver a questão de monarquia, nós vamos ter aqui, ó, Dom Pedro I vai ser destronado do poder, viu? Então, aqui, ó, fim da monarquia de Dom Pedro II, nós era que era império, podem perceber que era império, viu? O Brasil era império. Então, galerinha, ó, pessoal, que questão mais fácil? Então, vocês fazem esse esquema quando você estiver fazendo prova, que é moleza vocês acertarem uma questão dessa. Então, vocês vendo esse detalhe aqui da minha aula, dessa minha atividade, vai ser moleza para vocês responderem a atividade na hora de estar fazendo uma prova ou fazendo vestibular. Vocês podem estar fazendo esses detalhes que vocês às vezes podem ficar em duas questões, mas raramente acontece de você não acertar logo se você prestar atenção no comando da questão. Então, galerinha, deixa o like de vocês, compartilhem essa aula aí com quantas pessoas, amigos de vocês querem, compartilhem no Face, no Twitter, no Instagram ou nas redes sociais aí, pode compartilhar esta aula, né, que vai ajudar muitas pessoas aí que estão fazendo vestibular ou simplesmente que estudam fundamental, o ensino médio, que quer um exemplozinho bem detalhado. Então, pessoal, valeu, fiquem com Deus e fui!